Um homem que denunciou Stalin, bateu um sapato na ONU, mandou mísseis para Cuba, tirou mísseis da Turquia, tentou modernizar a União Soviética e acabou derrubado pelos próprios colegas. Esta é a história do líder que tentou descongelar um sistema congelado e descobriu que gelo velho racha fácil. Olá pessoal, eu sou Ana Júlia e hoje a gente vai mergulhar na história de um dos líderes mais imprevisíveis da Guerra Fria, Nikita Sergeevich Khrushchev. Khrushchev nasceu em Kalinovka, na Rússia, em 1894, numa vila tão pequena que talvez nem o Google Maps conseguisse localizar. Filho de camponeses pobres, cresceu pastoreando ovelhas e trabalhando em minas. Cá entre nós, é o tipo de vida que faz qualquer pessoa simpatizar com a ideia de revolução. Quando a Revolução Russa acontece em 1917, ele se junta aos bolcheviques e vira membro leal, duro e disciplinado. Nos anos 1930, ele atravessa o Grande Terror sem ser engolido por ele, o que, convenhamos, é quase um milagre. O Grande Terror sob Stalin foi uma campanha de repressão em massa entre 1936 e 1938. Seu objetivo era eliminar qualquer oposição real ou imaginária a Stalin dentro do partido, do exército e da sociedade. A polícia secreta, a NKVD, agia sob ordens diretas. O processo era um pesadelo burocrático. Listas de inimigos do povo eram criadas e as pessoas eram presas baseadas em acusações falsas, muitas vezes extraídas sob tortura. Os julgamentos eram farsas, os chamados processos de Moscou. A sentença para centenas de milhares era execução sumária, com um tiro na nuca, ou a morte lenta nos campos de trabalho forçado, os chamados gulags. As vítimas iam desde os fundadores da Revolução de 1917, que poderiam desafiar Stalin, até oficiais do exército, intelectuais e cidadãos comuns. Estima-se que pelo menos 700 mil pessoas foram executadas neste curto espaço de tempo, criando um clima de paranoia total onde ninguém confiava em ninguém. Esse foi o legado de horror que Khrushchev encontrou. Depois da Segunda Guerra, Khrushchev vira um operador importantíssimo em Kiev e Moscou, até a morte de Stalin em 1953, que abre uma janela rara, a guerra interna pelo poder. Beria cai, Malenkov cai, e no fim, quem fica em pé é o favorito improvável, um ex-mineiro ucraniano que agora comandava a maior potência socialista do planeta. Mas, em 1956 veio o terremoto, o discurso secreto. Ali, pela primeira vez, um líder soviético denunciava o próprio Stalin. Era o nascimento da desestalinização, a tentativa de limpar o passado sem destruir o presente. Mas Khrushchev tinha uma convicção peculiar. A URSS iria superar os Estados Unidos, mas sem precisar explodir o planeta antes. Essa era a ideia da coexistência pacífica, uma corrida econômica, tecnológica e ideológica, sem guerra direta. Bonito no papel, difícil na prática. Em 1960, um avião espião U-2 sobrevoou a União Soviética. Os soviéticos o derrubam. Washington diz: era só um avião meteorológico. Mas aí o Khrushchev responde: meteorológico onde, meu filho? Eu tenho piloto, eu tenho os destroços, eu tenho tudo. A humilhação pública destrói a cúpula que seria o grande encontro de paz entre Estados Unidos e União Soviética. Foi a primeira grande prova de que, mesmo quando tentavam se dar bem, as superpotências não saíam de casa sem uma crise diplomática no bolso. 1962. Satélites americanos detectam mísseis nucleares soviéticos sendo instalados em Cuba. Khrushchev estava respondendo duas coisas: mísseis americanos instalados na Turquia e a tentativa dos Estados Unidos de derrubar Castro na Baía dos Porcos. Kennedy exige a retirada. A marinha americana bloqueia Cuba. Navios soviéticos se aproximam. E por 13 dias o mundo respira mais devagar. No fim, Khrushchev recua. Os mísseis saem de Cuba e os Estados Unidos prometem não invadir a ilha. E os mísseis da Turquia saem silenciosamente depois. Ele provavelmente salvou o planeta, mas dentro da União Soviética isso soou como fraqueza. E líderes soviéticos não podiam parecer fracos. Jamais. Berlim era o ponto de vazamento do socialismo. Quando centenas de milhares de alemães orientais fugiam para o oeste, Khrushchev decide tomar a decisão definitiva: erguer um muro feio, brutal, símbolo da falência da própria ideia da reconstrução do sistema. Mas do ponto de vista soviético, funcionou. Se com os Estados Unidos a relação é estável, com a China era explosiva. Mao Zedong achava Khrushchev mole demais. Khrushchev achava Mao radical demais. Resultado, Moscou retira especialistas da China, suspende entregas de tecnologia nuclear e a aliança comunista mais importante do mundo se desfaz em briga ideológica. A partir dali,
Pequim e Moscou seguem caminhos paralelos, e muitas vezes opostos. Khrushchev acreditava que o futuro da Guerra Fria estava fora da Europa. Ele aposta pesado no Egito de Nasser, na África recém-descolonizada, no Vietnã, em Cuba. Era disputa pelos países do futuro, quem os conquistasse, conquistaria o século XXI. A visão era ousada e cara. A União Soviética se estendia militarmente e economicamente para além de suas capacidades. Mas o que Khrushchev quis construir e o que realmente deixou? Khrushchev acreditava na superioridade do socialismo, mas não no terror stalinista. Então, ele desafoga prisões, desmonta gulags, afrouxa a censura, incentiva a ciência e a cultura, cria cidades científicas, financia escritores. É a tentativa de mostrar que o socialismo podia respirar. Ele reorganiza ministérios, descentraliza a economia, aposta na agricultura com a campanha das terras virgens, tenta empurrar a URSS para o futuro tecnológico. Mas reformas eram feitas rápido demais, largas demais, e com uma confiança quase ingênua na capacidade da União Soviética de atender a todos esses objetivos ao mesmo tempo. Em pouco tempo, a URSS se vê importando grãos, a economia range, e os colegas de partido começam a se perguntar baixinho: esse cara sabe o que ele está fazendo? No exterior, Khrushchev alternava entre estadista e incendiário. Num dia, falava em paz mundial, no outro, ameaçava enterrar o capitalismo. Numa manhã, propunha negociações. À tarde, mandava tanques para esmagar a Revolução da Hungria. A inconsistência preocupava tanto os amigos quanto os inimigos. O governo Khrushchev deixou marcas profundas. Na Europa Oriental, sua repressão na Hungria consolidou a imagem de que a União Soviética jamais permitiria dissidência. Na Europa Ocidental, o Muro de Berlim se tornou o símbolo máximo da Guerra Fria. Já na Ásia, o rompimento com a China dividiu o comunismo mundial e reconfigurou alianças por décadas. Já na América Latina, o apoio a Cuba transformou o continente em um campo ativo de disputa bipolar. E até hoje, eu acho que a história vai para outro vídeo. No mundo inteiro, a corrida espacial inaugurada sob seu governo mudou a relação entre a ciência, política e propaganda. E, ironicamente, foi seu recuo em Cuba que abriu a porta para os primeiros acordos de limitação nuclear, o início da distensão que viria nos anos de 1970. Conclusão: o legado do líder que tentou o impossível. Nikita Khrushchev queria 3 coisas impossíveis: reformar a URSS sem destabilizá-la, disputar com os Estados Unidos sem ir para a guerra, manter unido o bloco que já estava fraturado e ele falhou em várias delas. Mas ele também evitou uma guerra nuclear, iniciou a corrida espacial, abriu janelas de liberdade cultural e mostrou ao mundo que um sistema fechado podia sim tentar se reinventar, mesmo que tropeçando um pouquinho. No fim, Khrushchev foi derrubado silenciosamente em 1964, sem tanques, sem julgamento, sem drama. O homem que comandou crises globais foi removido como quem troca uma peça defeituosa do motor do meu Uninho velho. Mas a sua história continua sendo um lembrete importante. Às vezes, o maior perigo para o império não é o inimigo externo, é o próprio futuro chegando rápido demais. Você gostou dessa história? Esperamos que tenha te ajudado na sua prova de amanhã. Nos vemos numa próxima e fiquem bem! Esperamos que tenham gostado do nosso conteúdo. As fontes e links podem ser consultados na descrição do vídeo, junto com as atribuições de tempo para otimizar os seus estudos. Deixo agora uma breve curiosidade a respeito da sapatada enquanto rola esses créditos todos. Afinal, não só na descrição pode ficar os links, não é mesmo? Esperamos que tenham curtido. E, Stella, sua vez. Momento curiosidade. Em 1960, na Assembleia Geral da ONU, Nikita Khrushchev fez um de seus discursos mais notórios, em que a frase "Vocês não conseguirão sufocar a voz dos povos" foi eternizada. Segundo a narrativa popular, Khrushchev teria batido seu sapato no púlpito de discursos, ação que o caracteriza até hoje. As Nações Unidas, entretanto, afirmam que não existe nenhuma filmagem do sapato de Khrushchev em seus arquivos, deixando aquela pulga atrás da orelha de quem estuda a Guerra Fria. Eu quase esqueci. Mas você não faz ideia do quanto a gente vai sentir a sua falta. Eu queria te dedicar uma salva de palmas para a magnificência que foi compartilhar uma sala de aula de sua presença. Mas eu tô sozinha e gravando essa parte no final. Eu só tenho a agradecer por tudo que você fez pela gente. Nós te admiramos profundamente e te desejamos toda a sorte do mundo nessa sua nova jornada. Um beijão, professor.